Atenção, atenção! Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Firmino no Corinthians. Falar do Corinthians. O Corinthians que continua em busca de reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. O Corinthians que empatou com o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, joga domingo pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro fora de casa. O Corinthians que na semana que vem joga pela Copa do Brasil contra o Grêmio novamente, só que dessa vez pela Copa do Brasil. E o Corinthians que está esperando o confronto pela Copa Sul-Americana contra o Red Bull Bragantino. Vai jogar contra o Red Bull Bragantino pela Copa Sul-Americana. Por isso precisa de reforços urgentemente para posições carentes no time, principalmente para o ataque. Mas sobre esses reforços eu falo daqui a pouco, porque eu quero dizer que o Charles foi apresentado hoje como reforço do Corinthians. O Charles que jogou ontem, né? Jogou ontem e foi apresentado hoje, ó, já com o novo patrocinador Esportes da Sorte, estampado na camisa corintiana. O Charles jogou ontem, entrou alguns minutos e já foi apresentado hoje. Pegou a camisa número 8, vai jogar com a camisa número 8 do Corinthians, a camisa número 8 que foi do Sócrates, foi do Paulinho, do Renato Augusto. Embora ele seja volante, ele vai jogar com a camisa número 8. E foi muito elogiado pelo técnico Emiliano Dias, pelo auxiliar técnico, né, do Ramon Dias, o Emiliano Dias, pelo filho do Ramon Dias. Segundo Emiliano Dias, ele é um jogador de muita raça, muita vontade, muita categoria, que tem a cara do Corinthians, tem a cara do Timão, e que vai fazer diferença no Corinthians. O torcedor, segundo ele, o Charles, segundo ele, vai cair nas graças do torcedor corintiano. Muito bem, além do Charles, o Corinthians busca outros reforços, com a ajuda do patrocínio. Aliás, eu quero falar um pouco mais do patrocínio do Corinthians, da Esportes da Sorte, que foi apresentado ontem como novo patrocinador. O patrocínio do Corinthians prevê 57 milhões de reais para reforço e bônus por meta. Os valores detalhados eu trago agora para você. O contrato de patrocínio master do Corinthians com a Esportes da Sorte tem o valor total de 309 milhões por 3 anos de contrato e pode superar esse montante caso tenha uma meta atingida. Porém, parte deste valor já está carimbado, ou seja, foi pré-definido como o Corinthians gastará o dinheiro. Uma fatia, por exemplo, já está destinada para contratações de um reforço de peso, ou para a contratação de um reforço de peso. A quantia destinada é de 57 milhões de reais, algo em torno de 10 milhões de euros, mais ou menos. Os pagamentos do patrocinador ao Corinthians serão divididos da seguinte forma: 213 milhões para o Corinthians usar como quiser. 56 milhões no primeiro ano, 66 milhões no segundo ano e 90 milhões no último ano. 30 milhões em luvas, sendo 10 milhões a cada ano, que também serão utilizados como o clube desejar. 9 milhões para ações de marketing, dividida em 3 parcelas anuais de 3 milhões. Tal verba não precisa ser gasta necessariamente com ações envolvendo diretamente a Esportes da Sorte. E 57 milhões em reforço. Caso o valor da contratação supere tal quantia, o Corinthians complementará o pagamento. Então, e além disso, caso o Esportes da Sorte chegue a 1 milhão de novos cadastros a partir da parceria, o Corinthians receberá um bônus. Serão pagos R$ 28,00 para cada conta acima dessa meta. Por exemplo, se a casa de apostas conseguir 2 milhões de usuários novos vinculados ao Corinthians, o Corinthians irá faturar 28 milhões de reais. Portanto, o que mais interessa nessa história ali, além do dinheiro bruto, né, dos 309 milhões de reais que o Corinthians vai receber em 3 anos, é o dinheiro de 57 milhões de reais que o Corinthians terá destinado para contratar um jogador de peso. Agora, tem que colocar isso, tem que dividir isso pelo euro, né? Dá quase 10 milhões de euros, 10 milhões de euros no futebol não é tanta coisa assim. Não daria para o Corinthians contratar um grande reforço de peso, um reforço de peso desse tamanho, do tamanho que estão falando. Por exemplo, estão falando no Roberto Firmino. O nome do Roberto Firmino foi o nome especulado nas últimas horas. Especulado, será que é especulação? Será que é informação? Será que é fato? Será que é boato? Será que é notícia? Será que tem algo de concreto ou não? Falou-se no Roberto Firmino de que o Corinthians poderia ter iniciado uma conversa para trazer o Roberto Firmino lá do Al-Ahly da Arábia Saudita. Acontece que o Roberto Firmino ganha no Al-Ahly da Arábia Saudita 9 milhões e meio de reais por mês. É isso mesmo, ele ganha na Arábia Saudita 9 milhões
milhões por mês, que é um salário muito alto, algo muito difícil de se pagar, quase impossível de se pagar. Como é que o Corinthians vai pagar um dinheiro desse? Né? Além do que, ele tem contrato até 2026 com o clube da Arábia Saudita. É quase impossível o Corinthians contratá-lo. A não ser que ele busque a rescisão de contrato, que ele queira jogar no Corinthians, que ele queira ganhar muito menos do que ganha lá na Arábia Saudita para jogar no Corinthians. 9,5 milhões por mês é impossível. Eu conversei agora há pouco com uma pessoa ligada ao Corinthians, ligada à direção do Corinthians, e essa pessoa me disse o seguinte: olha, esse nome nunca foi falado aqui no Corinthians. Esse nome nunca foi falado aqui no Corinthians. Então, está descartado completamente a possibilidade do Corinthians contratar o Roberto Firmino. Eu respeito qualquer apuração contrária a esta informação, mas a informação que eu tenho é que este nome nunca foi falado no Corinthians. Em compensação, outros nomes estão sendo mencionados, outros nomes estão sendo especulados, como Gonzalo Plata, atacante do Al Saad da Arábia, né? Aliás, do Al Saad do Catar. É do Al Saad do Catar. O Gonzalo Plata é o nome que o Corinthians quer. O Corinthians tem interesse na contratação deste jogador. O Corinthians também tinha o interesse, e aí eu vou colocar no verbo passado, tinha o interesse na contratação do Brian Rodrigues, mas já desistiu da contratação do Brian Rodrigues, porque o nome dele está envolvido numa denúncia de estupro coletivo lá no México. E aí o Corinthians acabou desistindo desta contratação. Não vai mais contratar o Brian Rodrigues do América do México. O Corinthians tem interesse também em outros jogadores que estão sendo especulados nos lados de Parque São Jorge. Por exemplo, o Pablo Solari, do River Plate. Pablo Solari, do River Plate. Jogador ponta-direita do River Plate. Atacante ponta-direita, tem contrato com o River até 31 de dezembro de 2027. Valor de mercado atual, 7,5 milhões de euros. Mas é outra contratação considerada difícil pelo Corinthians. O TT, centroavante do Galatasaray, da Turquia, também é um centroavante que, aliás, do Panathinaikos, né? O TT está no Panathinaikos, perdão. Também é ponta-direita, do Panathinaikos. Está emprestado ao Panathinaikos pelo Galatasaray. Também é um jogador que interessa, também é jogador de ponta-direita, também é um jogador que interessa. Mas o Atlético Paranaense também quer a contratação desse jogador. Outro jogador que interessa é o Ramon Sosa, do Talleres, da Argentina. O Ramon Sosa, que é ponta esquerda, também é um jogador que interessa. Você vê que o Corinthians está buscando jogadores para as pontas. Para a ponta direita e também para a ponta esquerda. São jogadores que interessam ao time do Corinthians nesse momento. Indicações do técnico Ramon Dias e indicações também do Cifuti. E tem uma outra indicação do Cifuti, que é do Eric Pulga. O Eric Pulga, atacante do Ceará. Também é outro que foi indicado pelo Cifuti, pelo Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians. É ponta esquerda, 23 anos. Mas não se sabe se o Corinthians vai conseguir essas contratações. Por enquanto, o Corinthians não avançou nessas contratações. O Corinthians que quer encerrar as contratações da janela com pelo menos mais 2 atacantes. Quer a contratação de pelo menos mais 2 atacantes para fechar a janela. E vai utilizar o dinheiro do patrocinador, os 57 milhões de reais, né? Vai utilizar o dinheiro do patrocinador para fazer essas contratações. Só para deixar claro, o TT pertence mesmo ao Galatasaray da Turquia. Ele estava emprestado ao Panathinaikos, mas ele pertence ao Galatasaray da Turquia. Então é isso, gente. Informações do Corinthians sobre o Roberto Firmino. Não tem nada sobre o Roberto Firmino. Roberto Firmino não virá para o Corinthians, tá? Infelizmente é esta a notícia. Eu gostaria de chegar aqui e dizer, olha, Roberto Firmino vem para o Corinthians, vai ser uma grande contratação, o Corinthians vai contratar o Roberto Firmino, mas não. A informação que eu tenho é que o Corinthians não vai contratar o Roberto Firmino, é impossível contratá-lo nesse momento. É muito dinheiro, é um sonho de uma noite de verão, né? Se é que o Corinthians sonhou, porque o Corinthians me garante, pelo menos as pessoas com quem eu conversei me garantem que o Corinthians nunca falou, nunca comentou a respeito do Roberto Firmino.
É isso. Deixe o seu like aqui no canal do Cereto. Faça a sua inscrição no canal do Cereto. Faça a sua inscrição no canal do Cereto. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Me segue nas redes sociais. @CardoCereto no Instagram. @CardoCereto também no Twitter. Seja parte do clube de membros do canal, porque você fazendo parte do clube de membros do canal, você pode participar do grupo de WhatsApp do Cardo Cereto, tá certo? E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau. Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, com informações exclusivas do mercado da bola. Roberto Firmino, plano A do Corinthians, Gabigol, plano B. Vou te explicar essa história agora nesse blend de informações. Vamos também falar com exclusividade que o Corinthians tem uma proposta na mesa por Wesley e não é do Fenerbahçe, hein? Tem uma outra proposta e é da Inglaterra. Eu vou te contar essa história agora também nesse blend de informações que ainda tem. Michael está livre no mercado a partir de agosto. O Corinthians vai para cima, sim ou não? Vou te falar isso também no blend e a escalação do Corinthians para enfrentar o Atlético Mineiro. 2 novidades no mínimo. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café. Vamos embora falar do Coringão, porque assunto é o que não falta. Vou começar pelo time, tá? Corinthians enfrenta o Atlético Mineiro, né, no próximo domingo, às 19 horas, na Arena MRV, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Após aí um empate com o Grêmio, né, o Corinthians tem aí o Clube Mineiro pela frente e vai jogar lá na Arena do Galo, 20ª rodada, né, reabrindo aí o retorno, tá? Com relação ao time que entrou em campo, vão ocorrer algumas mudanças em relação ao time que enfrentou o Grêmio. A primeira delas é que o Kaká não vai jogar, está suspenso. O Gustavo Henrique, que cumpriu suspensão contra o Grêmio, vai ser o seu substituto. É claro que existe ainda uma possibilidade, né, do nosso querido Ramon Dias abandonar o esquema com 3 zagueiros. Aí jogaria só André Ramalho e Félix Torres. Mas, né, o Gustavo Henrique tem tudo para voltar a ser titular do Corinthians, principalmente pelo desempenho da zaga contra o Grêmio. O Gustavo Henrique foi bem, né, na partida contra o Criciúma, mas depois perdeu a posição e ficou na reserva contra o Bahia, e lá do banco de reservas que ele tomou o cartão amarelo, tá? Outra novidade no time vai ser o Rian, que deve sair, né, para entrar o Alex Santana. O Alex Santana cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo, 1 que tomou contra o Bahia e 2 ainda pelo Atlético Paranaense. Então, o Alex Santana volta ao time, super titular, né? Aliás, fez falta no meio-campo contra o Grêmio, né? O torcedor corintiano, enfim, e creio que o Ramon Dias também sentiu bastante falta do Alex Santana, que trouxe um bom equilíbrio para o meio-campo corintiano, tá? O Alex Santana. Então, gente, 2 novidades no mínimo, tá? O Corinthians tem que tomar cuidado para as próximas rodadas, né? Porque tem muito jogador aí que tá pendurado, tá? Félix Torres, Mateuzinho, Wesley, Romero, Pedro Raul. Então o Corinthians também tem que tomar cuidado para não ter mais desfalques, né? Para a sequência do brasileiro. E olha só, a gente pode imaginar o Corinthians se manter o padrão com 3 zagueiros, joga Félix Torres, joga André Ramalho e joga Gustavo Henrique. Aí nas alas jogam Mateuzinho e Hugo, né? Na volância Alex Santana e Ranielli, o Rodrigo Garro na armação, Romero e o Roberto. Esse deve ser o time do Corinthians para enfrentar, tá? Para enfrentar o Atlético Mineiro. Jogo difícil, hein? Deixa o like aqui e fala se você acha que o Coringão ganha esse jogo ou sai com um empate lá, né, da Arena do Galo, MRV. Comenta aqui embaixo e deixa o like. Hoje surgiu a informação que o Michael vai ficar livre no mercado. Michael, ele mesmo, do Al-Hilal, aquele do Goiás, do Flamengo, que o Corinthians tentou contratar do Goiás, mas o Flamengo que levou, que o Corinthians tentou em todas as temporadas, né, tirá-lo do Al-Hilal, e o Corinthians nunca conseguiu, tá? Ele estará à disposição para ser negociado
e o Corinthians vai entrar na parada, tá? Eu conversei com uma fonte que falou que o Corinthians vai tentar, sabe da concorrência, tá? Sabe da concorrência, não é o midiático, tá? O midiático eu vou falar para vocês daqui a pouco, não é o midiático, seria uma para reforçar, né, a beirada do campo, que o Corinthians sempre quer reforçar também do lado esquerdo, tanto que estava tentando o Brian Rodrigues para essa posição e desistiu por conta da repercussão, né, de tudo que aconteceu lá. Vocês sabem a acusação que ele sofre, o Corinthians desistiu. Eu considero o Michael muito mais jogador que o Brian Rodrigues, sem ver o Brian Rodrigues jogar direito. Vi alguns lances dele, né, e entendo que tudo bem que ele é mais jovem, mas o Michael é muito bom jogador e resolveria a beirada do Corinthians de campo, que faz falta. Há muito tempo, né, o Corinthians não tem esse jogador. O Roger Guedes passou por ali, mas tem um estilo diferente, enfim. O importante é a informação nesse blend, tá? Uma fonte me disse que o Corinthians vai tentar, considera difícil porque tem a concorrência do Flamengo, mas vai depender também se o Flamengo vai querer o Michael ou não, porque o Michael ele vai priorizar o Flamengo, tá? Mas ninguém sabe se o Flamengo vai querer a contratação dele, né? Porque o Flamengo tem muitos jogadores para posição, mas o Corinthians promete pelo menos fazer uma consulta, né? E entrar em contato com os representantes do jogador, como sempre fez, né? O Corinthians sempre na briga pelo Michael. É bom a gente entender, né, gente, que são tentativas, tá? Não dá para dizer que o Corinthians vai contratar. Comenta aqui embaixo, essa contratação para mim seria uma das melhores, tá? Comenta aqui o que você acha, né, de Michael, e se você entende que o Corinthians tem chance de brigar com o Flamengo, se o Flamengo vai querer ou não, ou é melhor nem sonhar, mas o Corinthians vai tentar. Exclusivo, tá? Exclusivo. O Corinthians tem na mesa, tá? Na mesa, uma proposta por Wesley e não é do Fenerbahçe. Tô falando de outra. É exclusivo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! Olha só, informação quentinha que me falaram agora, em poucos minutos antes de eu entrar para gravar o Blend. O Corinthians tem uma proposta pelo Wesley da Inglaterra, tá? Eu não sei qual o clube, o clube ainda não foi revelado, mas eu vou descobrir. E essa proposta agradou demais, tá? O Corinthians, os representantes do atleta. E segundo me passaram, é uma das melhores propostas que chegaram até agora, tá? A do Fenerbahçe não agradou, né? A cúpula corintiana, como vocês já sabem, né? De 18 milhões de euros. E o Wesley também prefere jogar no futebol inglês. Agora resta saber qual o clube, tá? Entrar em contato com o Corinthians, enviar uma notificação e tá na mesa, tá? Na verdade, na semana que vem, eles vão voltar a conversar e tudo vai ser colocado no papel, a proposta no papel. O que chegou foi uma notificação, né, do interesse no jogador, tá? Do interesse no jogador e com a promessa, tá? De na semana que vem enviar já uma proposta oficial com todos os valores. Mas, as duas diretorias já conversaram verbalmente, já se sabe o valor. E na semana que vem está prometido colocar tudo no papel, tá? Proposta completinha, tudo no papel para o Corinthians simplesmente assinar, né? Claro, se realmente vai aceitar e o Wesley ir embora, tá certo? Então chegou uma notificação, tá? Né, do interesse e os clubes conversaram, o Corinthians já sabe o valor, através inclusive de intermediários, e na semana que vem a proposta vai estar já, ó, tudo no papelzinho ali, com todos os valores, tudo certinho, né? Enfim, porcentagem, tudo que tem direito. Aí é só o Corinthians olhar e, se quiser, né, enfim, aceitar a proposta desse clube inglês. Então o Wesley, que não vive uma boa fase, inclusive virou reserva no Corinthians, pode parar na Inglaterra, meus amigos. Isso mesmo, tá? Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Deixa o like aqui, tá, gente? Trazer informação importante. Primeiro, já trouxe que o Corinthians fez a consulta ao Roberto Firmino, tá? Isso é oficial. Segundo, que o Roberto Firmino não é o único midiático que o Corinthians está de olho e está querendo contratar. Gabigol também está na mira do Corinthians. De novo, eu sei que é chato falar isso, o torcedor não aguenta mais essa história de Gabigol, tá? E o Corinthians, na verdade, né, eu coloquei plano A e plano B, até na manchete citei, né, que Firmino é o plano A e Gabigol é o plano B, mas se o Gabigol, por exemplo, aceitar a primeira proposta do que o próprio Firmino, o Corinthians
fica com o Gabigol, tá? Então, assim, meio que não tem plano A e plano B. Os dois estão na mira e o Corinthians, né, tem esses dois hoje aí como os primeiros midiáticos, né, para tentar contratar. É claro que não vai contratar os dois, vai ser um só. E se nenhum dos dois aceitar, o Corinthians vai, né, buscar o plano C, D, enfim, vai trazer um midiático aí com a ajuda da Esportes da Sorte, com essa grana do patrocinador, tá? O Augusto Melo prefere o Gabigol do que o Firmino, tá? Mas gosta muito do Firmino, tô falando de uma escolha pessoal do presidente Augusto Melo que me passaram, mas o problema é que o Gabigol, ele, né, acaba não decidindo muito seu futuro, não sabe realmente para onde vai, se fica no Flamengo, se vai para o Palmeiras, se vai para o Corinthians, isso dificulta muito. E o Corinthians tem um temor também em relação à punição que o Gabigol pode sofrer, tá? O Corinthians, né, tem essa pulga atrás da orelha de contratar o jogador e ele acabar sendo suspenso pela FIFA. Então nós vamos aguardar, mas existe já uma consulta ao Firmino, tá? Uma consulta ao Firmino, e o Corinthians entrou em contato com o Júnior Pedrosa, que é o agente do Gabigol, para dizer que tem interesse, se há possibilidade também de reabrir uma negociação. Está na pauta. São duas consultas feitas. Uma para o Roberto Firmino, que foi a primeira, e outra para o Gabigol, tá? Agora é aguardar, né? É claro, o que fechar primeiro é o que o Corinthians vai contratar. Por isso é plano A e B, mas não tem uma ordem, né, de quem é o A e quem é o B. São dois planos, né? Por isso tem plano A e plano B para o midiático, tá? Agora, né, a gente tem que aguardar. O Roberto Firmino, os representantes deixaram de responder o Corinthians se há o interesse. Não há discussão de valores com o Roberto Firmino e nem com o Gabigol agora, tá, gente? Há as consultas para eles entenderem. O Corinthians, né, avisou que está com dinheiro de patrocínio, eles sabem disso, o mercado está aí, a notícia está aí para todo mundo ver também, e agora precisa ficar sabendo, né? A gente vai ficar sabendo, em breve eu vou estar acompanhando os dois casos e trazer para você. Ou eu falo, ó, encerrou esse avançou, e nós vamos estar trazendo, mas a tentativa do Corinthians é essa, tá? Ou Firmino ou Gabigol. Se nenhum aceitar, aí vai para o plano C, mais um midiático que o Corinthians vai ter com a ajuda do seu patrocinador master, tá certo? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Já imaginou, hein? Michael e Gabigol, ou Michael e Firmino no ataque? Que é isso, hein? É claro que é tudo sonho, né? Pode tudo dar certo e tudo dar errado, tá? Fala, fiel. Sejam bem-vindos ao canal sobre Corinthians. O Corinthians tem um novo patrocinador master. A Esportes da Sorte, empresa do segmento de apostas esportivas, ocupará o principal espaço da camisa do clube até o meio de 2027. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, no intervalo da partida entre Corinthians e Grêmio, na Neoquímica Arena. O valor total do contrato é de 309 milhões de reais, o que coloca o patrocínio do Corinthians entre os maiores do Brasil, um pouco atrás de Flamengo e Palmeiras. Em entrevista coletiva, o presidente do Timão, Augusto Melo, disse que não houve intermediário e, consequentemente, pagamento de comissionamento nesta negociação. Além do time masculino de futebol, o patrocínio contempla a equipe feminina profissional, futsal masculino profissional e basquete masculino profissional. Na negociação, ficou acordado que o clube ganhará bônus por performance do negócio, como abertura de contas na casa de apostas. Além disso, a Esportes da Sorte está interessada em viabilizar reforços para o Corinthians, que ajudariam na divulgação do patrocínio. Assim, ficou pré-estabelecido em contrato um valor não revelado para só a aquisição e remuneração de novos atletas. O novo acordo renderá ao Timão valor um pouco menor do que o do patrocínio da Vaidebet, encerrado há 2 meses. O contrato da antiga parceira era de 370 milhões de reais, mas o clube tinha de repassar 25,2 milhões de reais a uma empresa que supostamente intermediou a negociação. A Esportes da Sorte é parceira de outros times de futebol, como Atlético PR, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Feminino, Ceará, Náutico, ABC e Santa Cruz. No período em que ficou sem um patrocinador ocupando o principal espaço da camisa, o Corinthians fechou acordo pontual com uma corretora de investimentos para o clássico contra o Palmeiras. Nos últimos jogos, o espaço foi cedido para a divulgação de ações sociais.
O timão tem outras quatro propriedades vagas no uniforme: barras traseira da camisa, ombro, parte traseira do calção e meião. Toda grande marca traz grandes marcas. O esporte da sorte hoje na camisa do Corinthians agrega muito, porque isso só faz com que as outras grandes empresas também acreditem no projeto dessa gestão, comentou Augusto Melo.